Vamos lá, pessoal, continuando a nossa aula. Só lembrar que a gente terminou na última aula falando sobre ureter, bexiga, a função da bexiga. Lembrar que a bexiga é um órgão de armazenamento temporário, tá? Lembrar que a bexiga ela é baseada em musculatura lisa. O que quer dizer musculatura lisa? Musculatura que eu não tenho controle sobre ela, então eu não consigo contrair a minha bexiga e nem relaxar a minha bexiga. Essa musculatura é musculatura autonômica, que eu não tenho controle sobre ela, tá? Diferente da musculatura dos esfíncteres que eu tenho na uretra, que aí sim eu consigo ter o controle sobre ele, tá joia? Bom, então o rim. Lembrar que rim existe uma artéria, existe uma veia, tá? Então o sangue chega, ele é filtrado, depois que ele é filtrado, ele é drenado com sangue filtrado, mandado para a corrente sanguínea de novo. Então o rim é como se fosse um filtro, tá? O filtro e cada uma dessas estruturas é como se fosse um complexo de filtração, um complexo de vários microfiltros, tá certo? E esses microfiltros vão filtrar o sangue de forma intermitente. E aí então, então essa filtração, ela vai acontecer de forma intermitente. E essa filtração acontecendo, ela é drenada através do ureter, tá? Então, o que é drenado? Drena impurezas, tá? Do sangue. As impurezas do sangue, mais água que está na corrente sanguínea. A nossa corrente sanguínea, basicamente, ela é água, tá? Ela é feita de água, ela é líquido, o sangue é líquido. Então, drena o sangue impuro, sujo, joga na corrente sanguínea sangue filtrado, e aí então essas sujidades do sangue mais a água transforma-se em urina, tá certo? Então, urinas são dejetos metabólicos, é aquilo que a gente não vai utilizar. Só que algumas vezes saem coisas que são importantes ainda para nós. Um exemplo disso é que alguns atletas de alta performance, né? Inclusive um deles é o Lyoto Machida, né? Um lutador aí de UFC. Bom, ele é adepto da urinoterapia. O que quer dizer isso? Todo dia de manhã ele vai lá e toma um copinho da própria urina, tá? Por que ele faz isso? Segundo, né, as linhas de raciocínio dele, dos fisiologistas dele, ele está aproveitando algumas coisas positivas que ainda estão na sua urina, principalmente proteína, tá? No meu ponto de vista, eu acredito que existem outras fontes de proteína, além de ser mais seguras, né, teoricamente de forma muito mais agradável de você conseguir ingerir do que pela própria urina, né? Mas enfim, é uma terapia, a urinoterapia, desde que acompanhada aí por fisiologistas. Bom, falando ainda da bexiga urinária, né, ou da bexiga somente, né? Ela pode ser chamada também de vesícula urinária, tá? Ela é formada por musculatura lisa, como eu já falei, né? Eu não tenho controle sobre ela. Ela é um órgão oco, ou seja, a bexiga tem uma parede muito fina. Não é à toa que é a bexiga de aniversário também, né? Ela parece muito com a bexiga de aniversário, até porque ela é oca e elástica, tá? Ela tem uma capacidade de 700 a 800 ml, tá? E ele é um pouco menor nas mulheres. Por que na mulher ela tem menos capacidade? Porque na verdade, para as mulheres, existe uma competição de espaço entre o útero e a bexiga. Se a mulher ainda estiver, esse útero ainda estiver gravídico, né, ou seja, a mulher estiver grávida, ela vai ter ela vai ter menor chances de dilatação dessa bexiga. O pouco que essa bexiga se dilatar não vai ser o suficiente, porque o rim, a bexiga, ela está sendo comprimida pelo útero. E aí então eu tenho pouco espaço para dilatar, o pouco que essa bexiga recebe de urina, ela já manda sinal para o sistema nervoso daquela mulher, olha, ela precisa ir ao banheiro, senão ela vai se urinar inteira, porque a bexiga, antes de estourar, ela vai abrir a sua comporta, vamos colocar assim, que seria o esfíncter da uretra, tá joia? Então o útero gravídico ocupa o espaço da bexiga e ela armazena menos urina ainda, tá?
E aí, por último, ainda existe a uretra, né? A uretra, ela é um canal por onde é expelida a urina, ou seja, por onde é eliminada a urina. Ao redor dessa uretra existe uma coisa chamada esfíncteres, tá? Então, esfíncteres contraídos e esfíncteres relaxados, tá joia? Então, esfíncteres relaxados, existe passagem da urina. Esfíncteres contraídos, a bexiga, a uretra fecha e não consegue permitir a passagem, tá certo? Então, a micção, ou seja, o ato de urinar, ele exige que os esfíncteres estejam relaxados. Então, nós estamos o tempo todo com os esfíncteres contraídos. E aí, então, quando você vai ao banheiro, você relaxa os esfíncteres, tá? E aí, então, a urina sai. Tudo bem? Então, relaxamento dos esfíncteres gera a micção. Então, se eu perguntar qual é a fisiologia da micção, então é necessário que os esfíncteres, só faltou uma palavra aqui, ó, uretrais, ou esfíncteres da uretra, estejam relaxados, tá? Então, 2 rins, mais uma vez, esquematização, 2 ureteres, uma bexiga, e eu tenho ainda, por último, uma uretra, tá certo? Não esqueçam de marcar o que é rim direito, o que é rim esquerdo, o que é ureter direito, o que é ureter esquerdo, a bexiga e, por último, a uretra, tá? Bom, só para a gente contextualizar, né? A gente tem aqui umas imagens, radiográficas, tá? Para a gente conseguir entender, né? Então, é uma PAI com 10 anos de idade, né? Ela, na verdade, ela tinha uma obstrução, tá? Urinária, ela não conseguia urinar, e aí então foi necessário a passagem de um catéter, tá? Então essa imagem não é minha, é uma imagem que foi extraída de um site, né? E aí então, até recomendo aí quem tem interesse em seguir essa página, tá? Ela tem uma página no Instagram, então eu amo medicina veterinária, né? I love medicine veterinary. E aí o que eu tenho aqui? Eu tenho, primeiro, uma sombra, um sombreado da bexiga, tá? Não sei se dá para vocês conseguirem enxergar aqui, olha. Olha o tamanho dessa bexiga. Tem uma estrutura um pouco diferente aqui dentro, tá? E aí então, esse aqui é um pug, é um macho, tá? Pug é aquele animal que tem um rabinho parece um rabinho de um porquinho, tá? Então vamos lá, ó. Coluna vertebral. Lembra que os cães têm uma coluna, um prolongamento da coluna, né? Então, olha como é que tá tortinho esse rabo desse animal, isso é fisiológico, tá? O rabo dele é assim. Eu tenho aqui vamos botar assim, a articulação, tá? Coxo femoral, tá? Então, eu tenho o fêmur e tenho o osso coxal, essa articulação aqui, tá? Então, essas aqui são as patas traseiras do animal. Eu tenho as vértebras da costela do animal, tá certo? Tem um acúmulo grande de gás, o que é preto na imagem radiográfica é ar, tá joia? E eu tenho uma coisa diferente aqui dentro, isso aqui é o macho, tá? Então o pênis do animal tá aqui, eu tenho o canal, o osso peniano, tá? Os cães têm um osso peniano e eu tenho aqui uma estrutura diferente. Parece que um monte de pedrinha, um monte de ossinho aqui dentro, tá? Isso aqui na verdade é um monte de cálculo, um monte de urólito, tá? Esse animal então tem uma obstrução uretral. Ele tem cálculo. Então esse animal aqui ele não conseguia urinar porque ele tinha uma obstrução, tá certo? Então foi passado um catéter justamente para tentar desobstruir esse animal, tá joia? E aí só para a gente contextualizar, né? Isso aqui é uma imagem de necropsia. Eu tenho foi uma granja de suínos, tá? Em que vários leitões estavam morrendo. Não sei se vocês sabem, mas os suínos possuem a disposição de órgãos muito parecida com os seres humanos, tá? E aí o que acontece? Esses filhotes estavam morrendo, tá? E aí foi feita uma necrópsia para saber qual é a causa mortis, né? Fez a abertura, então nós temos aqui as vísceras do animal, tem um fígado, né? E aí então a gente tem ainda, por último, essa imagem radiográfica, que é a que é mais interessante aqui, tá? Aqui embaixo são as vísceras, são os intestinos do animal, né? Foi aberta a cavidade. O que foi evidenciado aqui? Olha, esse animal tinha 2 rins, tá?
Esses rins estavam com um aumentado de certa forma, mas com uma coloração patológica, mas que ainda não era digno de nota, não era tão importante. 2 ureteres, vocês dá para enxergarem aqui o ureter. E por último, eu tenho aqui uma bexiga. E essa bexiga chama bastante atenção. Essa bexiga estava caracterizada como uma bexiga hemorrágica. O que quer dizer uma bexiga hemorrágica? Uma bexiga com sangue. Esses animais urinavam sangue, tá? E aí então, olha como é que é interessante uma coisa chamada manejo, como que se lida com os animais, tá? Esses animais estavam num ambiente muito contaminado, cheio de sujeira, cheio de sujidades. E aí o que acontece? Essas bactérias que estavam no ambiente, elas entraram pela região genital do animal, pelo pênis do animal, ou pela vulva pelo pênis do macho, ou pela vulva das fêmeas, subiram pela uretra e colonizaram a bexiga desse animal, depois subiram através dos ureteres e colonizaram os rins dos animais. Depois dos rins, eu tenho a filtração. O sangue tem que passar no rim para ser filtrado. Ao invés de filtrar o rim e jogar um sangue puro, filtrava no rim o sangue e jogava sangue filtrado com bactéria. E aí aconteceu uma coisa chamada infecção generalizada, tá? E aí então esses animais morriam de forma abrupta, rápida, de forma aguda, né? E aí então a gente tem uma importância numa coisa chamada manejo ambiental, ou seja, higiene, tá? As bactérias então, elas podem causar doença nos animais de dentro para fora ou de fora para dentro, ou seja, entrou no animal, colonizou o sistema urinário, gerou uma infecção urinária, gerou uma cistite nesse animal, gerou uma glomerulonefrite no animal. Cistite é um problema na bexiga, glomerulonefrite é um problema nos rins, tá? Desse animal. Uma inflamação seguida de uma infecção. Então ela pode ser ascendente, ou seja, de fora para dentro, ou descendente, de dentro para fora, tá certo? Então nesse caso, os animais, como estavam no ambiente contaminado, as infecções elas aconteceram de forma ascendente. O ambiente contaminado chegava nos rins. Tudo bem, pessoal? Tá? Basicamente, a nossa aula básica é essa, tá? É uma aula introdutória sobre fisiologia do sistema urinário, como que ocorre a filtração, quais são os mecanismos utilizados da filtração glomerular dos rins, tá joia? E um pouco falando ainda também sobre a questão de algumas imagens radiográficas também, tá? Nas próximas aulas, na próxima aula, melhor dizendo, a gente vai ver uma coisa mais específica para as imagens, para os posicionamentos e principalmente para as tecnologias utilizadas principalmente no contraste, tá? É muito interessante e muito importante a próxima aula. Tá joia, pessoal? Fico à disposição para as dúvidas, para esclarecimentos. Essa aula não vai ter nenhuma atividade, é uma aula ilustrativa, tá joia? Mas assistam a aula com calma, anotem as situações importantes e tirem as dúvidas comigo, tá joia? Obrigado mais uma vez por estarem assistindo as aulas, acompanhando conosco aí, tá joia? E uma boa noite a todos e se cuidem, pessoal!